Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos ao Palazeca de hoje. Estamos aqui nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, para falar sobre seleção, data FIFA, Palmeiras, claro, por que não, né? Afinal, esse é um canal de Palmeiras, então tudo que a gente puder enfiar o Palmeiras no meio dos assuntos a gente vai. Mas é isso. Começar falando sobre a partida de ontem, né? O Brasil jogou contra a Argentina, uma grande atuação desse meu caro aqui, que eu tô com a camisa hoje, tô com a camisa até o contrário para destacar esse grande herói da seleção brasileira. E, enfim, porra, foda, né? A sensação que eu tive é de que a seleção ontem, eu não sei se eu tô exagerando, mas eu realmente tive uma sensação assim muito forte ontem de que a seleção viveu um dos capítulos mais baixos da sua história, um dos pontos mais baixos da sua história. Até porque a seleção não tem pontos tão baixos assim em sua história, pelo menos esportivamente, né, falando, futebolisticamente falando. Tem o 7-1, óbvio, e o Maracanazo, mas de resto, e o que eu vi ontem é muito além do resultado, né? O Brasil perder de 1-0 para a Argentina, campeã do mundo, não é nenhum cataclisma. Mas da forma como foi feito, foi completamente desmoralizante, principalmente porque isso aconteceu no Maracanã. A torcida brasileira estava indo embora 10 minutos antes do jogo acabar. Os argentinos humilharam a torcida brasileira na maior parte do tempo. E ainda teve olé no fim da partida, sem contar que, porra, teve aquela briga no começo do jogo, enfim, é muita coisa que aconteceu. Lautaro Martinez humilhando a defesa brasileira, assim, foi realmente um ponto muito baixo da história da seleção brasileira, e eu acho que é o momento de repensar muita coisa. E, enfim, depois ainda teve a entrevista do Gabriel Jesus, que a gente vai repercutir aqui. Cara, é tudo muito ruim. É tudo, tipo assim, tudo que poderia ter acontecido de errado ontem aconteceu. Mas e aí, estamos aqui hoje, além do Zeca, também estamos com o Jimmy. E aí, Jimmy, tudo bem? Tudo certo? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a tragédia da seleção brasileira é o que está fazendo a gente prestar atenção de novo na seleção brasileira, vendo a gente assistir jogos entre Brasil e Colômbia, que eu, sinceramente, jamais veria na era Tite. Então, ver o Brasil perder está unindo o povo brasileiro de novo. Muito bom, muito bom. E aí, Zeca? Quero começar o programa hoje dando três parabéns aqui. Eu quero dar três recados para três instituições diferentes, porque eu acho que a gente não pode ver só o lado ruim das coisas, né? Então, primeiro ponto, queria dar parabéns para as torcidas, que fizeram um quebra-pau bem legal, acho que é importante. A diferença do futebol e do handball é que no futebol os torcedores estão dispostos a trocar soco, então reaviva um pouco do orgulho à pátria, da guerra, do nacionalismo ali com os brasileiros trocando soco com os argentinos. Então quero dar esse parabéns tanto para a torcida da Argentina, que foi resistente, foi lá no meio, puxou a briga depois que vaiaram o Nacional, tanto para a torcida brasileira, que vaiou o Nacional e depois partiu para a pancadaria. Meu segundo parabéns vai ser para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que num ato de extrema empatia, aí vai de entender, né? Vai de entender o que o seu semelhante está sentindo. Ao perceber os argentinos puxando briga, o que a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez? Prendeu, deteve 8 argentinos. Aí você pensa, pô, como é que isso pode ser uma coisa boa? Aí que você se percebe uma coisa. Eleição, uma semana atrás. O argentino está desesperado para sair da Argentina. Então, ser preso aqui no Brasil é melhor do que ser livre na Argentina. Ainda mais no governo Lula, onde se valoriza mais os bandidos do que os honestos. Então, estar solto, estar preso no Brasil é melhor, inclusive, do que estar solto no Brasil. Então, assim, a polícia militar, num ato de muita empatia porque são semelhantes, né? Tanto a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro quanto os argentinos se unem muito no racismo, então um entende o outro e eles conseguiram dar ali para pelo menos 8 argentinos detidos uma vida melhor, uma esperança fora do governo do Milei. Então, achei bonito isso. E para finalizar, eu queria dar meu parabéns também para o Fernando Diniz, que está deixando meu trabalho aqui muito mais fácil, provando o quanto ele é um treinador medíocre. Então, esses três parabéns aí, noite de ontem foi divertidíssima. Valeu, Paulo.
Que leitura do meu mano Zeca. Que leitura. Acho que essa foi a melhor introdução de live do Fala Zeca. Enfim, perfeito comentário. Nada muito a acrescentar em relação a isso. O pessoal também tá. O pessoal gostou aqui, né, do comentário. E já foi a primeira vitória do Milei contra o Lula, né? É importante a gente apontar essa conquista geopolítica também. Que no Maracanã a Argentina copou o Brasil e a primeira vez que o Brasil perdeu na história das eliminatórias jogando em casa e foi logo para a Argentina. Mas uma coisa que eu não entendo nisso é, tipo, teve aí Fluminense e Boca Juniors. Vieram milhares de argentinos para o Brasil. Aí teve agora Brasil e Argentina. Também vieram milhares de argentinos para o Brasil. A conta não tá fechando sobre a economia argentina, sabe? Tipo, como que esses caras conseguem vir toda semana pro Brasil? E até porque o real tá muito mais valorizado que o peso, né? De onde que tá surgindo isso? Não, é foda, é foda. Eu acho que a gente tem que contestar se de fato... É que assim, né, Jimmy? Tem uma questão, né? A gente, da mídia, a gente sabe como são criadas as narrativas. Foi criada uma narrativa que a Argentina estava em crise para poder eleger o Milei. A Argentina não está em crise. Se você vai para Buenos Aires, tá todo mundo vivendo bem lá. Pô, o grande Igor Job from Brazil foi para Buenos Aires e lá tava tendo um monte de festa, balada. O cara tava indo em bar, garçons lá, empregados, seguranças de balada, empregados, mulheres que acompanham brasileiros ricos em baladas também muito bem empregadas na Argentina. Para elas não falta emprego, é bonito. Exatamente. Na verdade, foi isso tudo, foram subsídios que o Sérgio Massa deu para ganhar a eleição. O pessoal tá tudo surfando nessa onda ainda. Foi isso que gerou o rombo público, então. É verdade, agora tem isso também. Ele pagou o turismo do Igor Job from Brazil também, do Iguinho, para tentar vender uma imagem de uma Argentina bonita, mas acabou não dando certo, não foi eleito. O Verão Bananinho, os caras foram campeão da Copa do Mundo. Vocês acham mesmo que eles estão ligando para a economia nacional? Pois é, né? Tem um fator aí também. A Argentina ganhou a Copa do Mundo. E até onde eu saiba, a premiação da Copa do Mundo é uma premiação expressiva, né? Dá para tirar algumas pessoas ali da pobreza na Argentina ainda também. Mais é só um uma questão pequeno, de prioridade. né? Exato, é um país menor, um país pequeno. Se a Argentina está em crise, por que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca? Tem isso também. A gente tá aqui desmascarando, a gente ia desmascarar a seleção brasileira, a gente tá desmascarando a grande farsa da Argentina. Mas assim, falando sobre a partida, né? Porra, é foda porque assim, eu não gosto de dizer que eu tô certo sobre as coisas, mas eu tô muito certo sobre a seleção brasileira, mano. É muito bizarro, velho. Tipo, o que tá acontecendo com a seleção brasileira em relação à brutal falta de identidade da seleção brasileira. E, pô, ontem foi, acho que, o auge disso, cara. Porque é tudo. Tipo, se você vê, não é só os caras que estão em campo. Eu sempre vou bater nessa tecla. O meu problema não é com o Emerson Royal necessariamente estar convocado para uma seleção nacional ou para a seleção brasileira, que seja. Meu problema não é o Arthur, porra, foda-se, qualquer cara. Arthur não, né? O André. Qualquer cara que tá lá, tá ligado? Meu problema não é, pô, Gabriel Jesus, foda-se. Se o Brasil estivesse em um outro estágio de desenvolvimento da seleção brasileira, no sentido de, tipo assim, se a gente já tivesse uma comunhão da hora da seleção com o povo, se a gente já tivesse uma torcida muito identificada com a seleção, se a gente já tivesse uma comunicação muito bem estruturada, se a gente basicamente tivesse no nível da seleção da Argentina, eu não tô falando em bola jogada, não é difícil igualar o nível de bola jogada da Argentina. A Argentina... bem ontem. Oi? É o Brasil, cara. Exato, o Brasil não tá jogando mal. Tipo, não é que ontem não foi um jogo horrível do Brasil, não foi uma partida em que o Brasil meu Deus, tenebroso, calamitoso. Tipo assim, eu acho que o buraco era muito mais embaixo em 2014 do que é hoje, nesse sentido. Eu Pode falar. Eu também discordo. Eu vou por outro caminho. Eu tô falando com dois escolaristas aqui, né? Tem que tomar cuidado também, mas pode falar. Em 2013 e 2014, principalmente depois da Copa das Confederações, o brasileiro, por mais que não visse 80% do time jogar, porque era um time gringo também, eu acho que os únicos que jogaram no Brasil consideravelmente naquela seleção de 2014 eram o Neymar e o Fred, jogaram no território brasileiro, existia uma identidade de time, entendeu?
É a mesma coisa que a gente fala que rola na Argentina. O time da Argentina, a gente sabe o time da Argentina quase de cabeça. Por mais que eles não joguem na Argentina e nem joguem em grandes ligas. A gente nem sabe direito qual é o time do Brasil ainda. Eu acho que passa muito por isso. Em 2013, 2014, cara, eu nem acho que a seleção era tão ruim assim. Acho que o que rolou ali no 7-1 foi uma bela de uma fatalidade, uma tempestade imperfeita que rolou aquela parada. E assim, a Alemanha é um baita time, né? Enfim. Mas a gente sabia, a gente tinha vários jogadores que tinham esse perfil de jogador sem identificação com a seleção brasileira, que passaram a ter uma identificação com a seleção brasileira, porque a gente via eles jogar ali, todas as vezes que o Brasil jogava, a gente sabia, não, o Hulk é o ponta. A gente sabia, o Davi Luiz é o zagueiro, o Davi Luiz nunca jogou no Brasil, e todo mundo sabia, o cara era uma mania nacional. A gente sabia quem eram os jogadores, eram bons jogadores, vários deles, né? A nossa defesa ali sempre foi muito boa. A gente sabia quem era Paulinho, a gente sabia quem era, nem lembro quem era o outro volante, mas enfim. Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, a gente sabia quem era o Luiz Gustavo, ele era um cara que, tipo assim, todo mundo tinha uma opinião porque via ele jogar constantemente. Tanto que eu lembrei de cabeça, tipo assim, você falou, cara, na hora, assim, tá ligado? O Luiz Gustavo jogou aonde no Brasil? Espero que no Palmeiras ano que vem, mas nunca jogou. Cara, acho que Goiás, algum time assim, tá ligado? Não, mas pelo Atlético Mineiro ou tô... Pô, tá, ou seja, a gente não sabe, né? Enfim, então rolava muito isso. Acho que o problema do Brasil passa por isso. Independente. Cara, eu cansei um pouco de discutir nomes. Da mesma forma que eu tinha, logo no começo do programa, vocês lembram que eu não falava mal do jogador individualmente? Na época que o Palmeiras estava muito mal? Sim. Porque o time inteiro jogava mal? Eu tô meio nessa com a seleção, sabe? Talvez, citar o tal do Carlos Augusto, que parece o Léo Lins, se o Léo Lins da lateral esquerda tivesse num time encaixado e, pô, apareceu, jogou bem, todo mundo ia falar, tá, o Carlos Augusto que jogava no Corinthians, legal, sim, o Brasil ganhou. Então, assim, eu acho que rola muito esse debate sobre nome a nome, porque o Brasil não tem nomes definidos. Então, sempre abre um debate. Não tem uma posição que você fale, não, esse cara da seleção, esse cara não sai. Esse cara é foda. E aí entra clubismo, entra bairrismo, entra birra. Clubismo, porque se for o Gabriel Jesus, os outros torcedores vão falar, esse cara aí do Palmeiras não serve. Se for o Pedro, eu vou falar, esse cara do Flamengo aí não serve. Se algum deles tivesse jogando muito bem e fosse nome da posição, a gente não ia estar discutindo nome a nome. Mas eu acho que falta isso, falta uma identidade de time, que o próprio Tite tinha. O Tite tinha vários problemas, ele era um cara que não era tão querido assim pelo brasileiro, mas o time dele jogava bem e a gente sabia qual era o time dele. Detalhe, a gente sabia muito mais para o ciclo de 2018. Tanto que no ciclo de 2022, a gente chegou bagunçado porque a gente não sabia que time era esse. Acho que tem alguns motivos para isso ter acontecido. Passou muito porque no final ali de 2022, do meio para frente, surgiram vários jogadores que deram um salto, que no começo do ciclo não estavam, tipo o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior em 2019 era uma criança, em 2022 ele era um dos melhores jogadores do mundo. Como é que você encaixa isso nesse meio tempo? Mas enfim, e aí agora o Brasil recomeça com o Fernando Diniz e passa por muitas lesões também. Eu acho que isso atrapalha bastante. Pra caralho, concordo integralmente com o comentário do Zeca. Só passando a informação aqui, o Luiz Gustavo no Brasil jogou, não foi nem no Galo e nem no Goiás, ele jogou no Corinthians de Alagoas, o Sport Clube Corinthians Alagoano, eu não tô zoando, e no CRB por empréstimo. Aí ele foi pro Hoffenheim, Bayern de Munique, Wolfsburg, Marseille, Fenerbahçe, Al Nassr, e agora ele tá sem clube. Mas... exatamente, vai vir pro São Paulo, provavelmente. Mas só também falar, antes de eu acrescentar comentários em relação ao que o Zeca falou. Gente, se você tá vendo pelo YouTube, deixa o like. E se você tá vendo pela Twitch, deixa o sub aí pra gente, por favor. Ajuda demais, demais. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, muito importante. E provavelmente hoje à noite a gente vai fazer live de conselhos. Não sei ainda se vai... Não tá garantido, mas talvez vá ter hoje à noite live de conselhos. Então mandem suas perguntas. Eu vou até botar aqui o link das perguntas para vocês mandarem aqui no nosso chat e também tá retweetado lá no nosso Twitter, é só vocês entrarem no nosso Twitter, mas eu vou comentar aqui e vai ser da hora pra caralho, porque a gente vai responder perguntas e respostas, só para vocês terem noção das perguntas que já mandaram aqui pra gente. Se eu não conheço o namorado, eu sou o talarico, sou ateu e recebi uma proposta de estágio numa igreja, e aí, aceito e foda-se. Reprovei em 3 matérias da faculdade, não tenho dinheiro para fazer as DPs. Enfim, vai ser divertido fazer essa live, vai ser engraçado. Eu já mandei o link aí, então mandem suas perguntas que vai ser muito foda. Mas, vamos voltar a falar então sobre o que o Zeca tava comentando. Cara, isso é uma parada que eu tava pensando muito ontem.
como essa seleção falta identidade em todos os aspectos, mano. Tudo. Tipo assim, desde os caras que estão em campo até o que é a seleção brasileira, cara. A gente não sabe hoje responder o que é. Tipo assim, pô, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Quando Que formação a seleção joga? E não só isso, tipo, que formação, mas onde? Cara, qual é a casa da seleção brasileira? É o Maracanã? Porque ontem eu vi que o Maracanã não tem a menor condição de ser a casa da seleção brasileira. Não por causa da confusão com a polícia, mas a torcida não tem o menor brilho, cara. Não tem nada, pelo amor de Deus. A torcida. E os próprios cariocas falam, não tem como ser o Maracanã. Porque, porra, é torcida do Vasco puxando o canto, aí os outros vaiam. É torcida do Flamengo puxando o canto, os outros vaiam. Não tem uma coesão, uma organização. O Maracanã é um estádio frio. É um estádio que não bota medo em ninguém. Não, e a torcida do Rio de Janeiro, infelizmente, é muito fraca, cara. Tipo, a torcida para a seleção brasileira é muito fraca. Não tô falando que em São Paulo seria melhor. Não sei. Acho que nem seria, na real. Mas sei lá, pega algum estádio aí, cara. Pega um estádio do Nordeste, pega um estádio do Sul, que a torcida lá, pô, da hora também. Enfim, qualquer porra. Enfim, mas a seleção não tem uma identidade de forma alguma, cara. Em nenhum quesito, assim. Qual é a casa da seleção? Não sabemos. Qual é o estilo de jogo da seleção? Não sabemos. Qual é a filosofia da seleção? Tipo assim, a identidade mesmo. Qual que é, porra? O que você pensa? Por exemplo, missão, valores e o caralho da seleção. Cara, para você estar aqui, o que você precisa para você ser um jogador da seleção brasileira? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser pensada. Eu não tô zoando. As pessoas agora normalizaram qualquer um jogar na seleção brasileira. E parece até um discurso batido, mas tipo assim, às vezes para você entrar numa equipe, às vezes não, e nas principais equipes do mundo funciona assim. Para você entrar numa equipe, você precisa preencher alguns requisitos que não são só de bola jogada. Cara, não sou eu que estou dizendo isso. É o Guardiola, é o Abel Ferreira. Eles falam, pô, eu não. Quando eu vou analisar uma contratação de um jogador, eu vou até citar o Guardiola aqui. Ele disse exatamente isso. Quando eu vou analisar uma contratação de um jogador para o Manchester City, eu nem pergunto para os analistas de desempenho se o cara é bom. Eu nem sei como que o cara joga às vezes. Mas é porque se eles me recomendaram, eu já sei que o cara é bom. Então o que eu analiso? Como que é o comportamento desse cara? Qual que é qual que é a mentalidade desse jogador? Ele vai obedecer minhas instruções? Ele é um cara que vai se comportar? Ele é um cara que, enfim, tipo, tem todo um bagulho. E eu não tô querendo dizer que eu quero um jogador crente para a seleção brasileira. O ponto não é esse. O ponto é, cara, você precisa preencher alguns requisitos para você estar lá representando o povo brasileiro. A seleção, isso é uma coisa que me deixa muito incomodado. Muita gente, principalmente gente do futebol, tipo, torcedores e tal, a galera, acha que a seleção, ela é mais uma equipe. Tipo, ela é como se fosse uma equipe. Tipo assim, eu torço pro Palmeiras e pra seleção brasileira. Não é. A seleção brasileira, ela vai muito além de um simples time. Ela é um bagulho que é um elemento de coesão nacional. Falando historicamente, a seleção brasileira e de outros países, esses bagulhos já foram usados por projetos de poder, porra. Na ditadura, a seleção brasileira era uma parte essencial de representar o que é ser brasileiro. A identidade... O plano real foi implementado também porque o Brasil ganhou a Copa. Não sei se você sabe disso. Então, e isso é uma parada que é relevante. Eu não acho que isso pode ser desconsiderado. Eu não acho que a seleção brasileira tem que ser tratada como um produto da Nike ou da CBF. Cara, a seleção brasileira, ela é um patrimônio da população brasileira. E o pior, isso que eu tô falando é no geral. Qualquer seleção é um patrimônio do seu país. Qualquer seleção. A seleção brasileira é o maior patrimônio do povo brasileiro. Cara, se você olha pra fora, o que o mundo vê no Brasil? Vê o futebol, cara. Todo mundo pensa Brasil, Pelé. Brasil, Neymar. Ronaldinho. Ronaldo Fenômeno. Porra, a gente tem a maior seleção do mundo. Hoje, não sei se ainda é no sentido de, tipo, porra, ranking e tudo mais. Mas em termos históricos, a gente tem a seleção mais importante da história do futebol mundial. E, consequentemente, da história mundial, do geral. E a gente perdeu isso. A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que tratar a seleção com a importância que ela tem. Então, tipo assim, porque a hora que acabou o jogo, eu até escrevi um fio lá no Twitter falando, a seleção, ela precisa responder agora, tipo, ela precisa se reorganizar completamente em tudo, em todos os âmbitos. Ela tem que pensar em identidade e responder 3 perguntas. Ela precisa atender a esses 3 critérios para tudo daqui para frente. Quem é a seleção brasileira? Quem comanda a seleção brasileira e quem compõe a seleção brasileira.
Quem é tudo isso que a gente tá falando. Quem é a seleção brasileira? Ela é um espírito que é composto por torcida, né, povo brasileiro, diretoria, comissão técnica e jogadores. Para você ser alguém, você tem que ter uma localização, uma nacionalidade. Beleza, é o Brasil. Qual que é a localização da seleção brasileira? Onde ela joga? Onde que ela é forte? Onde que os adversários vão jogar aqui e vão se sentir temidos? Beleza, vamos responder todas essas perguntas. Depois disso, quem comanda? Isso envolve tanto diretoria, mas a gente não tem como botar muita expectativa em relação à diretoria, e às vezes ser fã de dirigente também nem é uma coisa tão boa, mas quem comanda é um técnico. O técnico tem que estar alinhado à identidade da seleção. Não estou falando que tem que trazer um brasileiro. Por exemplo, o Abel Ferreira é o treinador que tem uma das maiores identificações com o Palmeiras na história. Ele é um português. E o Abel Ferreira conseguiu resgatar isso. Ele é um cara que conseguiu resgatar a identidade do Palmeiras. O Felipão é um cara que é 100% identificado com o Palmeiras também. Todos esses caras que a gente exalta na nossa história têm essa identificação. Eles são pessoas do projeto. Agora, você contrata o Mano Menezes pro Palmeiras, não deu certo, tá ligado? Então, tipo assim, beleza, poderia ter dado certo. Não tô falando que é um erro por si só contratar o Mano Menezes, mas eu tô falando, você tem que ter ali alguns critérios. Tipo assim, quem que é esse cara que vai comandar a seleção brasileira? Por que ele vai comandar a seleção brasileira? O que ele tem a ver com o Brasil e com o projeto que a gente quer tocar daqui para frente? E depois disso, o mais importante de tudo, quem compõe a seleção brasileira? Quem são os jogadores? É inadmissível, num momento como esse, você levar para a seleção brasileira um jogador do Nottingham, um jogador do Newcastle, né, que tem, e um cara que não tem passagem pelo Brasil. A galera fala do Joelinton, eu entendo, pô, o Joelinton tem também um lance de tudo ser muito centrado aqui no eixo sudeste, né, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e o Joelinton era um cara que jogava no Sport, né, e aí ele também não tinha esse holofote. Se ele tivesse jogado... O Palmeiras tentou por muito tempo contratar ele para ser centroavante. Sim, exato. Mas se ele tivesse jogado talvez em um grande clube daqui, a gente não teria tanto preconceito com ele. Isso a gente tem que reconhecer. Mas a questão é, o que ele fez? Pô, vamos pegar um exemplo então de ontem do Corinthians, o Carlos Augusto. Quem que é esse cara? Por que esse cara tá na seleção brasileira? Não existe esse cara estar na seleção brasileira. Simplesmente não existe. Eu não sei onde esse cara joga, eu não sei quem que é esse cara. E aí que tá, cara. A gente tem que ter um mínimo de critério. Cara, é tipo assim, a seleção brasileira parece um recém-solteiro que tá desesperado pra, porra, começar a ficar com 1 milhão de pessoas e não tem critério nenhum. Ele baixou a guarda total. Cara, se respeite, se preserve. Tipo assim, pô, é uma parada de tipo assim, você tem que ter os seus critérios, você tem que, é o que o Thierry, o próprio Dimitrios, acho que estavam falando esses dias no Twitter, falta uma autoestima para os jogadores brasileiros, falta uma autoestima também para a seleção brasileira. Você vai contratar não, você vai chamar qualquer um só porque o cara jogou 2, 3 boas partidas contra o Sevilha? Pelo amor de Deus, tá ligado? Tem que ter um bagulho além do campo e bola. Até porque pelo campo e bola esses caras também não se justificam. Mas tipo assim, mesmo que eles se justificassem só pelo campo e bola, ok. Mas a questão é, não, cara, além disso tem que ter um bagulho maior. Vamos estabelecer uns critérios. Se a gente vai chamar um cara que tá jogando hoje num time médio da Europa, o que ele fez aqui no Brasil, então? Porque a galera fala do Danilo do Palmeiras, né? Claro que eu sou suspeito pra defender o Danilo do Palmeiras, porque, porra, sou palmeirense. Mas assim, o Danilo, antes dele ir embora, ele ganhou 2 Libertadores. Ok, isso poderia ser um critério. De tipo assim, beleza, vamos chamar esse cara que tá jogando no Nottingham Forest. Tá, já não acho tão legal, mas é um cara que aqui no Brasil todo mundo conhece. Todo mundo sabe que esse cara ganhou 2 Libertadores. Eu tô colocando aqui um critério mínimo. Nem sei se deveria chamar o Danilo. Não tô falando que é pra chamar o Danilo. Mas pelo menos ele atende um mínimo requisito. Agora, o Carlos Augusto ganhou alguma coisa com o Corinthians? Eu sinceramente não sei. E tipo, o Joelinton, cara, o que o cara ganhou na carreira? Nada. Então assim, precisa desse mínimo bagulho. Porque aí a gente vai de fato começar a ter uma identificação com essa seleção. E não só isso, precisa comunicar isso, cara. A comunicação da seleção é muito fraca. A comunicação da seleção brasileira consiste em fazer vídeo bonitinho da Nike. Tá ligado? Aqueles vídeos lá da Nike, todos estilizados, tocando alguma música, um samba, um funk, alguma coisa assim. E jogadores lá jogando bola num campo de terra. E tem nem 13 mais segundos. O jogador brasileiro não consegue dar 12 baixadinhas. É isso, tá ligado? Então, tipo assim, pô, mas precisa de uma comunicação de tipo assim, torcedor, a seleção é sua, cara. Tipo assim, a seleção brasileira pertence a você, cara. Tipo, você é parte essencial. A gente perdeu isso. A gente não se sente mais pertencente à seleção. E aí, cara, tem que definir esse tipo de coisa e parar com essa porcaria que o Zeca falou
de ficar toda hora trocando jogador. Faz 10 anos que o Brasil tá numa entre-safra. Todo mundo, o Brasil tá na entre-safra. Que porra de entre-safra, cara? O Brasil já tem jogador pra caralho pra consolidar uma equipe. Pô, toda convocação, não é possível que toda convocação da seleção brasileira troque o camisa 9. Toda seleção é um camisa 9 diferente. Cara, a gente não sabe quem é o número da camisa do jogador. Isso é importante, cara. É importante você saber, esse jogador é o camisa 10 da seleção, esse é o camisa 9 da seleção, esse é o camisa 11 da seleção. Não tem mais isso. Cara, toda convocação surgem nomes diferentes. Não é possível que tenha tanto jogador bom assim pra estar jogando na seleção brasileira. Toda convocação, cara, não é possível. Na lateral esquerda. Assim, e se tá tão ruim assim, como é que tantos. E se tá tão ruim assim a safra, como é que tantos jogadores diferentes jogam? Exato. Se é ruim, foca nos seus 22 e pega eles, né? É isso, cria uma identidade. Os caras que estão lá, vamos conhecer. Se a gente não conhece porque não jogaram no Brasil, pelo menos vamos conhecer do tanto que eles jogam na seleção. Tá ligado? Nada disso é feito. Tudo que a gente tá falando aqui tá sendo feito o contrário. A gente não tem qualquer projeto de porra nenhuma, tá ligado? Enfim, falei demais, mas eu realmente acho isso. E eu, assim, claro que tudo isso que eu tô falando, provavelmente nada disso vai acontecer. E até é possível criar uma identidade de uma forma espontânea. Pode surgir um Endrick aí, um cara que faça a seleção ganhar uma Copa do Mundo e todo mundo gostar da seleção. Mas vai ser por acaso, tá ligado? Do mesmo jeito que pode acontecer, pode não acontecer. E às vezes pessoas acabam se queimando nesse processo, tá ligado? O Fernando Diniz é um cara que eu acho que, porra, tá se queimando meio que de graça, tá ligado? Se a seleção tivesse mais organizadinha, talvez o Fernando Diniz poderia ter tido um momento não tão ruim com a seleção. E jogadores, cara, jogadores vão pegar essa pecha, o próprio Zeca fala do Gabriel Magalhães, que nem é um zagueiro tão ruim assim, e ele tá se fudendo porque, cara, qualquer um que tá na seleção hoje é odiado, tá ligado? Porque não tem qualquer identificação, ele é mais um a ser odiado. Ao invés de ele ser mais um a chegar e entrar nessa estrutura da hora e uma família da seleção brasileira, não. Ele é mais um que chega e a gente pode escrotizar esse cara porque a gente não gosta de ninguém, tá ligado? A gente não gosta de ninguém. Então, enfim, é isso. Esse é meu ponto. Já falei pra caralho. Vou botar o Jorge aqui na tela também. Queria saber o que vocês acham sobre essa porra toda aí que eu falei. Tem que voltar o Felipão. Isso que eu acho. Boa. Não, eu acho assim, que um dos problemas que eu enxergo nisso é que, tipo, acho que nos últimos anos, eu acho que continua, na verdade, a seleção brasileira ela não é feita para o torcedor brasileiro, ela é feita como produto de exportação, né? Ela é feita para fora. Então, quando a gente fala isso de o cara que joga no Newcastle, o cara que joga no Aston Villa, o cara que joga no Nottingham Forest, o André vai para o Fulham agora. Não é nem porque os caras são ruins. O Joelinton é bom, sei lá, o Douglas deve ser bom também. Eu não acompanho tanto assim para também cravar se o cara é bom ou ruim, quão bom ou ruim ele é. O meu problema é a questão da prioridade, sabe? Tipo, esse cara não pode ter prioridade em relação ao jogador brasileiro, o cara que tá jogando aqui no Brasil. Desculpa, não pode. Ele não pode a primeira opção ser o cara do Newcastle. Para o cara ser convocado, ele tem que ser, tipo, o cara mais fodido do Newcastle. Tem que ser o cara que tá transformou o Newcastle no campeão inglês, sei lá, tá? Ele tá mudando o patamar do Newcastle. Eu lembro que teve uma época do Adriano no Parma, né? Que aí, pô, o Adriano tava destruindo. Ele era, tipo, de longe o melhor jogador do time. Tanto que ele vai pra Inter depois, se eu não me engano, né? Oi? E continua jogando bem na Inter. E continua jogando bem na Inter. O que me pega é isso, tipo, a gente pegar o Joelinton e, tipo, ontem o melhor jogador da seleção brasileira foi o André, que beleza, vai pro Fulham agora. Mas ele tá no Fluminense, ele joga no Fluminense, ele joga Campeonato Brasileiro, joga Campeonato Carioca, joga Libertadores e foi o melhor ontem. Eu acho, a minha questão é mais com essa questão da prioridade, que, tipo, o caminho hoje pro cara, e isso acaba virando um ciclo vicioso, porque o caminho hoje pro cara ir pra seleção não é ele ficar no clube dele, no Brasil, é ele ir para um clube médio da Europa. O caminho do Carlos Augusto chegar pra seleção não foi ele, tipo, virar o lateral do Corinthians, foi ele ser vendido pro Monza, se destacar no Monza, do Monza ele vai, acho que ele tá na Inter agora, né, se não me engano. É esse o caminho dele. E é esse o caminho da maioria dos jogadores. É que nem a gente falou do Joelinton. Então, sei lá, o Joelinton estava no Sport, ele foi vendido não sei para onde, depois o Newcastle. Foi para a Alemanha. Depois o Newcastle contrata como centroavante, depois ele vira volante no Newcastle. O caminho do cara é esse para ir para a seleção. Essa não pode ser o caminho prioritário. Porque aí a gente cria esse ciclo,
Que é tipo, o cara fala, como que eu vou para a seleção? Que é o sonho de todo jogador. O cara vai para a seleção, eu preciso sair do Brasil. Eu preciso pisar na Europa para começar a valer 15 milhões de euros. Para mim, o grande problema é esse, não é nem tipo o cara jogar lá. Eu acho que tem um problema que a gente pode falar também do cara jogar lá, que é o cara não joga decisão. Se o cara vai para o Aston Villa, se ele vai para o Fulham, ele não vai jogar, ele vai jogar um jogo decisão. Não, sobre não jogar decisão, eu tava vendo agora o vídeo da narração do Jorge Igor, né? Ele fala assim, bem desesperado, porque o Douglas Luiz, em vez de dar um chutão naquela última falta lá, para tentar arranjar alguma coisa, ele deu um toque curto e o Lautaro roubou a bola e tentou fazer aquele golaço lá, mas não deu em nada, mas enfim. Ele falou assim, falta senso de urgência, mas porra, é óbvio, tá ligado? É claro que o Douglas Luiz joga onde? Ele é um time até que eu gosto, no Aston Villa, pô, joga no Aston Villa, que é um time que eu acho legal e tal, bem treinado. Só que os caras não jogam decisão, pô. O Douglas Luiz não tem na cabeça que faltando 30 segundos pro jogo acabar, numa derrota, mesmo que seja de meio de tabela, que ele, no jogo do Brasil e Argentina, que ele tem que tentar fazer o gol a todo custo. Não, para ele é só mais uma derrota ali, entendeu? O Carioca Sub-20 que ele jogava aqui no Brasil era mais pesado do que o Aston Villa e Liverpool que ele joga no Enfield. Na verdade é essa. Não, tipo, talvez ele jogue pra caralho no Aston Villa e Liverpool, sabe? Tipo, ele possa jogar bem. Só que, tipo, é um jogo da 18ª rodada do Campeonato Inglês. Sim, tipo, não é um time que não briga por nada. Sim, então justamente isso. Tabela, sei lá, às vezes Europa League. Esse jogador, ele não vai... vou pegar uma diferença aqui. Você pega o que o Douglas Luiz fez em campo ontem, nessa parte do jogo, e o que o Rafael Veiga fez, por exemplo. O Rafael Veiga ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele viu o time dele perdendo e ele tava tentando ali, ó, botar a bola na área toda hora, ver se tava em alguma coisa, pô. Ver se tava em alguma coisa. E quem tava lá era o Endo, ele pegava a bola e jogava na área. É um pouco do que a gente fala, incluindo o Palmeiras na conversa, é um pouco do que ajuda o Palmeiras, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, nos outros jogos, que é, tipo, querendo ou não, esse time do Palmeiras tá, tipo, mega acostumado a jogo decisivo. Tipo, então os caras estavam perdendo 3-0, eles estão... talvez dê para virar, a gente não se desespera. É tipo, os caras da seleção brasileira, a maioria ali, você vê o cara que ele nunca jogou uma partida decisiva, às vezes nunca jogou uma final na vida, nunca jogou... É complicado. Então, eu acho que é o grande problema. E aí a gente fala do Diniz, por exemplo. Que é o caso do Douglas Luiz. Deve ter sido o jogo mais importante que ele jogou na vida, assim. E peso. Sim. Deve ter sido o cara vai jogar jogo importante quando ele vai para a seleção. Ele vai jogar, sei lá, uma semifinal de Copa América, uma final de Copa América. Exatamente. Mas fora aí... A própria expulsão do Joeliton, que, porra, é a expulsão de jogador que não tá acostumado a jogar uma decisão. Porque o Depou, ele cavou totalmente aquela expulsão, velho. Se o cara que tá acostumado à decisão, ele sabe que esse tipo de coisa vai rolar. Rafael Veiga nunca ia ter tomado aquele cartão vermelho. Nunca. E você pega, por exemplo, era o jogo mais importante da vida do Douglas Luiz, que já deve ter os seus 25, 26 anos, e não era o jogo mais importante. Pode ter sido o jogo mais romântico e mais diferente da carreira do Endrick, mas não foi o mais importante. Ele estava jogando aqui, correndo atrás contra o Boca Juniors numa semi de Libertadores com 17. Entendeu? Sim. Passou longe de ser o jogo mais importante da carreira do Veiga. Veiga jogou final de Mundial, meteu gol em final de Mundial. Entendeu? Depois de meter gol em final de Libertadores contra o Flamengo, no jogo mais tenso, numa narrativa que foi criada por 6 anos, entendeu? Então, assim, é outro nível mesmo de competição e de mentalidade de jogador. Porque, assim, uma coisa é o Ronaldo jogar mais ou menos no Milan e eu comparar com algum cara do Brasil. Mas o Joeliton, sabe? E o Rafael Veiga, que diferença técnica que tem, tá ligado? Mesmo que se o Douglas Luiz e o Zé Rafael, o Douglas pode ser um jogador melhor do que o Zé Rafael com a bola no pé. Eu acho até que é. Um jogador melhor do que o Zé Rafael com a bola no pé. Só que no meu time eu prefiro que jogue o Zé Rafael. E olha que como é injusta a comparação, né? Olha o que o jogador do Brasil ele tem que fazer, o jogador que joga no Brasil tem que fazer para entrar na discussão.
E não, Não é pra entra, ser eu não convocado. tá na discussão. Exato, é pra É. entrar nessa, tipo, pra ser lembrado. Porque, tipo assim, não é que a gente fala de jogar jogos decisivos. Esses jogadores que a gente tá citando, não é que eles jogaram jogos decisivos, eles decidiram jogos decisivos. O Rafael Veiga E fez jogam gol. jogos decisivos o tempo todo, velho. Tipo assim, o Rafael Veiga fez gol em final de Libertadores, o Rafael Veiga fez gol em final de Mundial. O Zé Rafael. O Rafael Não, Veiga. Rapidinho, o Rafael Veiga é top 10 jogadores da história do futebol com mais gols em finais. E É o Zé mesmo. Rafael, que a gente tá citando aqui, é um cara que, tipo assim, destruiu o São Paulo num mata-mata de Libertadores. Tipo, um jogo sério contra um dos maiores rivais do Palmeiras na história. Ele é o cara que faz uma jogada, tipo, gigante e dá o passe para aquele primeiro gol do Palmeiras contra o São Paulo 3-0. Fez um Enfim, golaço na final do Mesmo, Paulista. mesmo em pontos corridos, tipo, Sim. os caras estão jogando decisão e estão brigando por título na liga, né? sim, Ele exato, tá ali brigando para exatamente. ser campeão. Ele tá jogando jogo que vale título, né? E aí tem uma coisa que eu queria trazer aqui Isso para não é debate. de hoje, né? Isso não é de hoje. Quer ver um jogador que sempre jogou mais ou menos e não deu muito certo na seleção? O Juninho Paulista, do Middlesbrough. Entendeu? Não é a mesma coisa de hoje, pô. A mesma coisa de hoje. Não vai funcionar esses caras, tá ligado? É O isso. próprio Juninho Pernambucano, cara. Juninho Pernambucano, que era um craque absurdo, não teve uma super carreira na seleção e ele é o melhor jogador do Brasil a jogar na França. O Alex, se ele tivesse ficado no Brasil, ele tinha tido muito mais chance na seleção do que se ele fosse se enfiar na Turquia. Sim. Mas... Nossa, o jogador que eu odeio na minha vida é o Alex. Mas ele é muito ídolo no Fenerbahçe. Eu moro em São Roque, no interior de São Paulo. Você acha que eu estou preocupado se na Turquia as crianças nascem e botam o nome de Alex? Não, tinha Cara, gente aí pedindo Fica para aí a crítica. convocar. Fica aí a Tinha crítica a esse grande ídolo. Fica aí a crítica a esse grande ídolo. Não, tinha gente pedindo para convocar o Thalys, cara. Não. Se fosse para convocar, convocava quando ele metia os golzinhos de falta dele aqui no Bahia, que eu achava ele foda. Ele, se ele fizer 60 gols por ano lá jogando com o Cristiano Ronaldo, eu quero mais é que ele se afunde a cara Jeff. Porque ele tá jogando muito no Não sabe do time. Não, o pessoal às vezes cita a Argentina, tipo, mas na Argentina todos os jogadores jogam na Europa. Mas se você pegar a primeira convocação do Scaloni, muitos dos caras que hoje estão na Europa, eles ainda estavam na Argentina. Os caras evoluíram. É que hoje depois você é que nem o que o Zé falou, chega um momento que você monta o grupo e aí você reconhece os caras e aí a carreira dos caras avança. A grande questão é tipo, qual que é o caminho? A galera fala do Enzo Fernandes. O Enzo estava no Benfica. Primeiro, o Benfica é um time grande da Europa, beleza? Que disputa sempre jogos decisivos. Sim, tá sempre ali na Champions League. Segundo e último, né? E ele tinha uns 3 meses, pô, de Benfica ali. O Julian Álvares também. Sim, exato. Ele tava no River, tipo, 6 meses antes da Copa, né? Sim, tomando pau do Fortaleza. Tomando pau do Fortaleza e indo pra Copa. Não, e esses caras, a gente conhecia. Não é que o povo brasileiro conhecia. A gente. Eu sabia quem era Enzo Fernandes, porque esse cara tava infernizando o Palmeiras na época do Defensa e Justiça. Tá ligado? Tipo, a gente conhece o Enzo Fernandes do Defensa e Justiça. Nem do River, tá ligado? Tipo, aí o cara ele ganhou final. Contra o Palmeiras. Exato, contra o Palmeiras. Porra, esse é o cara que tá na seleção argentina. Os caras que meio que, claro que tem um Messi, a gente não pode contar a existência. Tem esse pequeno detalhe que é muito importante. Os maiores jogadores da história do futebol, se não o maior. Mas, tipo, os jogadores que meio que mudaram a Argentina na Copa, tipo, foram o Enzo Fernandes e o Julian Álvares, tipo, 6 meses da Copa eles estavam no River. Eles estavam jogando Libertadores. E o Lautaro, a gente sabe quem é. O Lautaro jogava no Racing. O Montiel, que fez o gol do título, tava também no River há pouco tempo antes da Copa. Sim, o Montiel que fez o Montiel. O Montiel ganhou 2 Libertadores pelo River. É absurdo, tá ligado? Não tem comparação. Não tem como você chegar no denominador comum, tá ligado? Cara, muito louco. Agora que a gente tá falando sobre isso, né? Eu tô percebendo que eu conheço mais os jogadores da Argentina pela carreira deles antes da Europa do que os jogadores do Brasil pela carreira da Europa. Jogava no Galo. Exato. A gente sabe como que era a carreira dos jogadores da Argentina antes deles irem pra Europa. As do Brasil a gente não sabe. A gente não sabe onde que joga... Cara, onde que estão esses caras... Cara, quem é Douglas Luiz, velho?
Eu não sei quem é o Douglas Luiz, cara. Agora, o Enzo Fernandes eu sei, da época da Argentina que ele tava aqui no... Pode falar. Quando jogou Brasil e Colômbia, o único volante que estava em campo que eu conhecia era o Richard Rios, então. Não, aqui, ó, É, por esse exemplo, que é o vendo aqui, problema. o McAllister. O McAllister tem 50, quase 100 jogos na Argentina. Ele foi embora da Argentina com 21 anos já. O Não, mas é que McAllister você estava pode em ter, campo. Você O pode ter McAllister esse jogadorzinho europeu, não tem problema. Você E pode outra? ter esse jogadorzinho europeu. Só que o McAllister tá lá jogando e tem mais outros 10 caras diferentes, tem outros 7 caras diferentes. O E o Brasil vai McAllister era do continuar Boca, mano. convocando Não, o falar Enzinho. assim, o McAllister estava em campo naquela semifinal de 2018 que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca. Ele estava lá, tá ligado? Cara, é isso, não tem Então. comparação. Não tem comparação do que acontece no Brasil e o que acontece na Argentina. E sabe o que é Não, pior o ainda? Lo Celso tava no Rosário No Central. Rosário Central, né? o Rosário Central. O Lo Celso, o Servi tava no Rosário Central. Vários caras, tipo, a gente E o time conhece deles porque é pior que o nosso. E o time deles é Sim. pior que o nosso. Não, e tem uma parada. Nada pelo poder. A Argentina não precisa disso. Tipo, a Argentina não precisa desses jogadores identificados. Porque a relação deles com a seleção é diferente. A gente não tem. A gente tá falando aqui agora sobre questões culturais. Culturalmente falando, cada país vai ter uma forma diferente de se relacionar com várias coisas. Mas será que a relação deles não é diferente também porque eles têm essa cultura de convocar os jogadores de lá? Então, é aí que uma tá. coisa constrói a outra também. Exato. E acho que isso um tudo pouco do que converge. você falou da birra, sabe? Tipo, que a gente, o Pedro. É porque também eles convocam 5 do Brasil. Então, tipo, é óbvio que a gente fica, pô, queria os caras do Palmeiras e tal. E aí convoca 5. A gente fica brigando por 3, 4 vagas na seleção. E assim, e convoca 5 para um entrar por 10 minutos, tá ligado? Não, e o Nino entra em campo em 10 minutos, eu vou torcer pro Nino falhar para eu poder falar que o Murilo é melhor que ele. Futebol é muito simples também. Então passa muito por isso. Se tivesse espaço para todo mundo, eu podia até torcer pelo Nino. Então, mas quem foram os zagueiros convocados do Brasil? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Nino... E Bremer? Bremer. Aí, o Bremer não precisava ser convocado. Não. Quem é Bremer? É só convocar o Luan. Quem é Bremer? Quem é? Eu não sei que esse cara fez, né? Ninguém sabe quem ele é. joga bem. Eu só sei que ele fundou o time lá da Alemanha, assim, mas não é isso que vai fazer ele ser jogador. Então, mas a grande questão de jogar bem nessa Juventus é tipo a pior Juventus da história agora. Não, mas tudo bem, ele pode ser bom, mas ele é tipo o zagueiro histórico das Juventus. Ele não é nem titular no Brasil, como é que ele vai ser esse cara? Não, tipo, uma coisa é tipo a gente convocar, não sei, Cafu e tal. Cafu foi um lateral histórico do Milan, sei lá, entendeu? Tipo, mesmo nessas posições, você precisa ser um cara foda, entendeu? Né, meio esquisito em times assim, bizarros, tá ligado? Eu não sei se o Zico chegou a jogar Copa enquanto estava na Udinese. Pode ser que sim. Não sei se em 86 ele já estava na Udinese. Ou se o Cafu jogou Copa estando na Roma. Pode ter rolado essas paradas. Mas era o Cafu, era o Zico. Né? E eles já tinham feito história no Brasil antes, tá ligado? O Falcão foi convocado jogando na Roma. Eu acho que era só ele mais um que jogavam em 82, jogavam fora do Brasil. Mas poucos anos antes ele tinha sido campeão brasileiro invicto pelo Inter. E sabe o que me incomoda? Pode falar. Você pega, era o Roque Júnior, que tinha sido campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 99. Não sei quando que ele foi para a Europa. Era Cafu, que era o Cafu. Sim. Edmilson, esse aí era meio esquisito. Esse mas sim, tá vendo como você pode... Tanto faz. Sempre tem uns esquisitos na seleção. Você tinha o Edmilson de 5. Não, mas é que hoje a seleção é só esquisito. Mas aí o Felipão convocou... Não, e aí você tinha o Lúcio. O Lúcio também era muito criticado. E aí o lateral esquerdo era o Roberto Carlos. Só na defesa você vê. Só na defesa você vê. Você tem o Marcos, o Cafu e o Roberto Carlos. Você nem lembra que o Lúcio é uma desgraça e que o Edmilson ninguém sabe quem é. Por quê? Porque você... O gato me desconcentrou. Mas porque você sabe quem vai jogar, entendeu? Não, Zeca, mas tipo, você vê, tipo, o Edmilson, ele não é um puta jogador. Tipo, fez uma carreira bacana e tal. Mas, tipo, ele jogou 256 jogos no São Paulo antes de ir pro Lyon. Ele tava no Lyon quando ele foi convocado, segundo o Wikipédia. Mas o cara tinha 256 jogos no São Paulo.
O Lúcio Então. mesmo, que é outro zagueiro, ele fez uma carreira respeitável, assim, acho que Não lá é. na Alemanha. Mas ele só jogou em time grande. Ele jogou no Leverkusen quando o Leverkusen jogou final de Champions League, jogou no Bayern, jogou na Inter. É que eu gosto do Lúcio. Não, Eu e aí gosto você do Lúcio. coloca, tinha o Kleberson, que era do Atlético Paranaense. Então, O Gilberto sempre Silva, tem acho esses que era do NPC Atlético na Mineiro ainda, seleção. não sei. E aí, E aí piora, Ronaldinho né? Gaúcho, Só o Ronaldinho Gaúcho, só o Rivaldo Rivaldo, e Ronaldo. Ronaldo. Aí é mole. Aí você pode botar eu de volante, que a torcida vai passar um pano. Não tem segredo. Você tinha o Romário e Bebeto no ataque, eu nem lembro quem são os outros jogadores daquela seleção de 94, porque você tinha o Romário. Total. É meio que isso. Por isso que, tipo assim, eu não fico chapando muito, nossa, mas o Brasil precisa de um Enzo Fernandes e de um lateral Molina. Vai tomar no cu, o Brasil precisa do Messi. É só disso. O resto, foda-se. Cara, mas e eu concordo com vocês, mano. Tipo, só que olha o que a gente tá falando, faz sentido isso que a Argentina faz. Tipo, ela tá chamando os caras que o pessoal conhece, o Brasil não tem isso. O que custa fazer essa porra, mano? E dar regularidade pros caras. Toda a convocação é diferente. Toda a convocação da seleção do Brasil é diferente. A gente não sabe quem vai ser convocado, quem vai. E a gente não sabe quem que tá lá, tá ligado? A gente não sabe quem que é convocado. Eu acho que faz parte a seleção apresentar jogadores pro Brasil. Eu acho que faz parte, às vezes pode rolar. Tipo assim, ó. Mas não sempre. Não sempre. Não em toda a convocação. Em todas as posições. Jogadores. Uma coisa, tipo assim, chamar, tipo assim, vamos lá, a seleção brasileira tá super estabelecida. E aí convocam o PP. Beleza? Porque o PP tá jogando bem. Aí a gente fala, não, o PP, aquele cara que jogava no Grêmio. A gente vive em São Paulo, a gente só sabe quem joga no Palmeiras e no outro time o PP também. ainda era famoso. Porque se me pedir pra falar o time do Santos, eu também não sei. Mas assim, a gente conhece jogadores que se destacam em times bons aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Mastriani se destaca no América Mineiro. Beleza, mas não, porque a gente é cracudo de bola também, né? Não, mas assim, sabe. Eu não sei desse Mastriani. Aí você vai lá e relembra quem é o PP. Fala assim, não, o PP jogava de ponta no Grêmio. Tá aí, beleza. Ele vai jogar aqui com o Neymar e com o Gabriel Jesus e com o Hendrick essa semana, beleza? Beleza, tudo bem. Agora, ter que explicar quem é do 1 ao 11, a seleção. Fala, não, esse é o Alisson que jogava no Inter e agora tá lá. Esse aqui é o Emerson Royal. Ele nunca jogou no Brasil, ele jogou no Betis e no Tottenham. Olha que foda. Esse aqui é o Gabriel Magalhães, que jogou no Nice, no Havaí e no Arsenal. Não, e ainda se, tipo assim... Saiu com 15 anos do Corinthians. Ô, Zeca, e ainda se, tipo assim, o Emerson Royal chegasse lá e jogasse pra caralho, tá ligado? Tipo, o Emerson Royal chega e você, caralho, esse é o Emerson Royal que saiu daqui cedo, mas ele joga, tipo, no Tottenham. É um jogador qualquer. O Davi Luiz era um cara querido. O Davi Luiz era um bom zagueiro e ninguém nunca sabia. E, tipo, antes dele pra seleção, ninguém sabia quem era. Sim. Lógico, Davi Luiz 7-1, beleza, vida que segue, mas... E outra, o Davi Luiz jogou... O Davi Luiz jogou no Chelsea, tipo, o melhor Chelsea da história, tá ligado? Tipo, ele jogou, foi campeão da Champions League pelo Chelsea, tá ligado? Tipo, ele não era um jogador qualquer do Tottenham, ele era um jogador que foi, tipo, protagonista na maior conquista da história do Chelsea. Tipo, tem níveis, até nisso tem níveis, tá ligado? Sim. E, tipo, um exemplo que eu acho que é interessante citar é que ele ainda não é titular do Palmeiras, mas vamos tratar, por exemplo, o Vanderlan como um jogador com potencial para ser um futuro lateral esquerdo da seleção brasileira. Não sei se ele tem esse potencial, mas vamos supor que ele tenha. Qual que é o caminho hoje para ele chegar na seleção brasileira? É ele esperar no Palmeiras ou ele ser vendido pro, sei lá, pro Leipzig? Vai pro Leipzig. Ele tem que ser vendido pro Leipzig. Inclusive, provavelmente, assim, eu nem sou um jogador Quanto mais afrescalhado fã do Vanderlan, mas se o Vanderlan joga no Brentford, ele estaria na seleção. Pode ter certeza. Sim, com certeza. Tem uma coisa que tá me incomodando. A Júlia entrou na live e ela não falou uma palavra. Fala alguma coisa, Júlia. Ela tá toda bagunçada, é uma postura corporal. Cara, ridícula. tá aproximadamente 600 bilhões de graus aqui. Eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar. Eu tô deitada porque eu vou trabalhar de noite, né? Óbvio, então eu preciso dormir. Mas tá muito calor mesmo. E... cara, não tem nada a comentar. A seleção brasileira é uma bosta, o jogo foi uma bosta. Se não fosse a pancadaria, não teria tido nem 1% de entretenimento. Mas assim, a pancadaria começou legal e foi escalando pro sentido de covardia. Mas tava lá, o comecinho da pancadaria foi justo, uma trocação sincera, sem
sem envolver pessoas que não queriam violência na situação. Aí a PM mandou embora. O jogo em si eu não tenho o que comentar, gente. Foi um jogo horroroso. A seleção é uma bosta. O lateral eu nem sabia quem era. Eu passei metade do jogo achando que o Vinícius Júnior estava em campo e ele não estava. Então, tipo assim, não tem o que comentar, mano. O Vinícius Júnior sumido, né? Não Falando tem. pro Ô, Marcola, Júlia. esse moleque pipoqueiro mesmo, eu tava falando, não apareceu pra nada. A impressão que... Você que tava no estádio. A impressão que eu tive vendo da TV foi que a torcida da Argentina deu um banho na torcida do Brasil. Você que estava no estádio, é real isso? Tipo, como que foi esse lance da Cara, torcida? não tem nem comparação, tá? É como se a gente fosse uma torcida de interclasse, como se a gente estivesse numa gincana e eles fossem uma Íntia barra brava na Copa do Mundo. Não tem Que comparação. no caso eles são, né? Cara, na hora que E a gente é de interclasse começou a cantar, eles começaram a cantar Pula, sai do chão, quem é pentacampeão. Que é isso? Que é isso, Não. velho? Não, e assim, Passou um avião. Aí Não. você tem que abrir o Twitter e as pessoas achando ruim brasileiro ficar no meio da torcida da Argentina. Gente, por favor, desculpa. não, e o negócio mais patético do mundo é ficar falando assim, Maradona cheirador. Meu Deus, velho. Por que É bizarro. isso, velho? 2024 e essa música ainda, velho. Tem que ser criminalizado Deus, o movimento verde e amarelo. E só uma dúvida Mas aqui. assim, Na hora que o vou Messi falar. voltou pro campo e discutiu Mas com vou o falar, Rodrigo, Na hora que a porradaria começou, o estádio começou a gritar pros argentinos: vai morrer, vai morrer. E foi da hora, foi chave. Mas aí depois a situação descarrilhou, né? Esse vai morrer foi enquanto tava a trocação sincera entre o movimento verde e amarelo e os íntias. Linha de em frente. relação ao resultado, na hora que o Messi voltou, que o time voltou pro campo, vocês tinham alguma dúvida de que o Brasil ia perder esse jogo? Nossa, todo mundo tem certeza. Cara, é que assim, É a receita da desgraça isso. na hora que a Argentina voltou para campo, parecia aquela cena dos Avengers no Ultimato, assim, que eles estão todos se reunindo. Juro pra você, parecia que eles estavam assim, com um ódio no coração, e com razão, né? Porque foi ridículo o que aconteceu. Eu gravei bastante coisa e eu vou editar depois para vocês verem, tô falando aqui. Mas eu vou editar. E tem gente achando ruim aí que o Messi foi criticar a PM, né? Mano, eu não sei o que as pessoas queriam que o Messi falasse, sem maldade. Tipo, de verdade, de coração. Gente, pelo amor de Deus. Pô, ele tava no estádio ali, tava Não. ao vendo em loco o povo dele com criança no colo, apanhando da polícia militar. A situação chegou num ponto que a torcida da Argentina entrava uns caras na frente de quem tava brigando e fazia para, tipo, pedindo pra PM parar, e a PM, filho, cacete neles. E aí, tipo, a situação descarrilhou muito, porque a PM bate, eles reagem e vai nisso, né? Tipo, a PM não serve pra conter a situação. Mas aí, gente, a culpa, a CBF, eu não sei, gente, de verdade, quem foi o idiota, quem foi o imbecil que decidiu colocar duas torcidas organizadas, entre muitas aspas, porque são os íntias, né, e o movimento verde e amarelo, se dá pra considerar isso torcida. Mas quem inventou de colocar um do lado da outra sem nenhuma corrente de policiamento entre as torcidas? Aí, gente, a briga começou a estourar, eu não consegui entender nada. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu não vi nenhuma notícia. Tipo assim, o torcedor da Argentina fez isso. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Não, o Eric Faria falou que foi no hino da Argentina. Vaiaram mesmo. Consigo. Já volto. Foi lá que tocou a campainha? Deve ter sido. Aí, vai. Aqui não tocou. Mas o que eu acho engraçado vendo ali a torcida da Argentina, e eu não entendo, assim, não sou um especialista em torcidas da Argentina. É que, tipo, você vê os caras, aí, tipo, tem um cara com a camiseta do Chicharito, tem um cara com a camiseta, sei lá, do Tajeres, tem um cara com a camiseta de, tudo quanto é time, e eu não sei como os caras conseguem conviver lá torcendo pra Argentina. Porque se acontecesse um negócio desse no Brasil, não tem como acontecer um negócio desse. Você pegar um cara com a camiseta do Palmeiras, outro com a camiseta do Corinthians, eles
a gente não consegue conviver para torcer pela seleção. Eu não entendo isso. Hoje Como em que eles dia. conseguem lá? Porque, tipo assim, por exemplo, chegou a jogar a semifinal do Brasileirão a Portuguesa e tava, tipo, os caras assim, no estádio da Portuguesa, palmeirense e corintiano lado a lado vendo o jogo, tá ligado? Isso deu uma Mas eu acho mudada que isso é também. uma questão de A portuguesa une identificação com a mais. seleção mesmo, tá A ligado? Portuguesa Acho que não é mais seleção. quando chega na hora de ir pra seleção, os caras... Mas é isso que eu tô falando. A seleção, ela não é mais uma equipe. Ela não é uma equipe. Ela é um bagulho, é uma Mistura, entidade ela é a mistura. nacional, velho. Sim, então, mas é que tem que ter alguém que, tipo, alguém não, tipo, a CBF ou sei lá quem, que, tipo, meu, que proporcione, que incentive isso. Não pode ser, tipo, porque Sim. a gente tá falando, os caras que eram, parecia enteada, mas é porque eles são mesmo, os caras vão no estádio e torcem pro time deles lá na Argentina. Sim, Eu tenho a é impressão tipo como que se a os Mancha caras daqui do Verde Brasil e a não Gaviões se fazem isso. unissem pra torcer pro Brasil, tá Eles ligado? não são uma torcida Não, organizada da esse seleção, movimento só verde e por causa da amarelo é seleção. um negócio totalmente... Não é orgânico de jeito nenhum. É artificial pra Muito caralho. E o que a Júlia tava falando aí, eu não sei de quem é a culpa, quem fez. A verdade é que a culpa é de todo mundo. É da CBF, é da organização do Maracanã e é da PM também. Porque sem esses três órgãos, o jogo não acontece. Todos eles estão por dentro de tudo Gente, que vai se acontecer jogar. por ali, de tudo que vai E acontecer. a culpa é da Taylor Swift também, porque a PM não podia descer o cacete no pessoal da Taylor Swift que tava fazendo zona, então ela tava com muita energia acumulada e viu o torcedor de futebol e falou: vou descer o Teve isso cacete também. na torcida de futebol. não, mano, Não, e é aí incrível como todos os eventos do Mas Rio assim, isso, o que tem eu não problema, entendo é, né? se jogar Palmeiras contra Palmeiras B no Allianz Parque, vai ter polícia dividindo as duas torcidas. E Brasil e Argentina, os caras acharam de bom tom não colocar, tá ligado? Inclusive já teve Palmeiras e Palmeiras B e o Palmeiras ganhou de 4-0, fica a informação. mano, Não, e Brasil e né? Argentina, porque Na não tem copinha um de mês, velho. 2000 E a torcida do Fluminense estava descendo a ripa. Torcedor do Boca Juniors aqui. No da Rio rua, de Janeiro, no Rio de Maracanã, tá ligado? Aí os Mas caras isso é acharam, velho, não. mano. Isso aí. mano, e assim, também tem o fato de que a torcida do Brasil, você usou a palavra orgânica, né? Não é nada orgânica. Na verdade, o momento mais legal do jogo foi cantar o Vasco. Porque de resto, eu não cantei nada. Eu fiquei lá. Aí, tipo, mano, tinha muito brasileiro na torcida da Argentina. Eu tava no meio a meio, assim. Vou dar minha versão dos fatos pra vocês. Eu tava entre a torcida da Argentina e a do Brasil. Eu tava bem no limite, assim, das duas. Tava no meio. E aí, beleza. Aí a briga rolou o hino da Argentina. O pessoal vaiou, mandou o Messi tomar no cu. Jamais poderia ser eu, mas mandaram o Messi tomar no cu. Aí, firmeza. Tem que mandar. Mas faz parte também, faz parte. Tem que mandar, faz parte. tem que mandar. Foda-se. Tá louco? Foda-se, Tem de que verdade. Aí, cara, de repente começou a voar uns copos de cerveja pro outro lado, da torcida brasileira em direção à torcida argentina. Começou a voar uns copos. Aí eu, nossa, que esquisito, né? E de repente começou a voar uns pedaços de cadeira, de banco. Aí começou, de um lado pro outro, cadeira de lá, cadeira de cá. E aí eles começaram a se aproximar, assim, tipo, rolou uma trocação sincera entre a torcida do Brasil e a torcida da Argentina. E até ali tava lindo. Futebol e porrada, ninguém inocente envolvido, só quem queria trocar soco mesmo tava lá, sem nenhuma violência muito explícita. Aí a PM foi resolver, entrou no meio ali, afastou a torcida do Brasil. A PM em nenhum momento bateu em torcedor do Brasil, tá? Só para deixar claro. Afastou a torcida do Brasil e simplesmente decidiu que ia trucidar os caras. Foi um negócio assim. Mano, eles começaram. Mano, foi assustador. Eu falei, caralho, eles. Mano, de verdade. O meu medo era eles matarem alguém. De tão desesperador que foi. Porque eles começaram a ir pra cima. E aí, um pessoal da torcida da Argentina que tava mais nas cadeiras acima, um pouco longe da briga, começaram a descer pra pedir pra PM parar. Eles ficavam, para. E a PM... E aí bateram nele também. Cacete. Faz parte também. Porradaria.
Aí o Messi saiu de campo, aí bateu aquele desespero, né? Falei, pronto, agora o Messi não vai querer mais jogar. Paguei ingresso, vim pro Rio de Janeiro, tô passando calor, tô aqui nessa bosta pra vir ver o Messi e o Messi, foda-se. Aí, detalhe, tá? No meio dessa briga, os jogadores da Argentina foram pra uma barricada pra tentar separar, pra tentar pedir pra PM parar. E eles foram todos. Tinha uma barricada de ferro, assim, de grade, né? Tá ligado? E eles afastaram, assim, começaram a... Eu tenho uns vídeos bem legais desse momento. Começaram a encostar... Mano, loucura, foi uma loucura. Foi uma loucura de verdade. Foi uma das maiores, assim, covardias que eu já vi de perto. Foi covardia, a palavra define essa. Foi bizarro, foi muito bizarro. E... mano, aí tipo, os jogadores do Brasil bateram balãozinho no meio de campo. Tipo, uma desconexão de realidade, velho. E o Tipo pau assim, quebrando na arquibancada. mano, cara, o Paredes estava desesperado. Tipo assim, ele foi um dos jogadores que eu consegui identificar de longe na miopia, que ultrapassou a barricada. Ele tava desesperado, ele tava, gente, pelo amor de Deus, vocês vão matar alguém. E, tipo, o Brasil, altinha, vou te contar, os olhos já não podem ver, tocando bola lá no meio de campo. Meu, começou a me dar um desespero. Eu falei, caralho, não é possível que isso tá acontecendo. Aí, tipo assim, aí os jogadores da Argentina voltaram para campo, completamente vaiados, o estádio, ei, Messi, vai tomar no cu. Embarcaram na loucura. Aí o clima ficou hostil. Inclusive, a minha ideia era fazer um conteúdo pós-jogo, a gente ia beber, aí eu ia perguntar para os brasileiros, você veio ver o Brasil ou você veio ver a Argentina? Tipo, tinha planejado todo um script com o Marcola, e aí o clima ficou hostil, a gente foi embora rápido para não correr risco de acontecer nada. E aí, dentro do estádio, assim, o jogo foi horrível, tá? Tipo assim, vocês viram na TV, o jogo foi ruim, do estádio foi ruim igual. Mas assim, era como o Messi, toda vez que ele chegava perto do local que eu estava, era como se eu estivesse vendo uma entidade, como se eu estivesse vendo Jesus Cristo, sei lá, ele tava assim, mano, e ele anda em campo o tempo todo, o tempo inteiro, você não vai ver o Messi correndo desnecessariamente, não tem isso, ele anda e ele dá passinhos bem curtos, assim, tipo, ele dá andadinhas de leve, aí ele recebe a bola, velho, e a bola não desgruda do pé dele, é um negócio chocante, é muito chocante. E, enfim, aí o Gabriel Martinelli perdeu um gol na minha frente, né? Eu tava bem ali. Foi aquela jogada do Jesus? Foi a jogada do Jesus. Baita jogada. Jogadaço dele. E aí, cara, na hora que o Endrick entrou, o Maracanã enlouqueceu. Na hora que o pessoal viu o Endrick tirando o colete, já começou aquela histeria coletiva. Aí o Endrick foi pra e comemoraram a entrada do Endrick 2 vezes, porque eu não sei porquê, mas lá no Maracanã o anúncio de substituição tem um delay. Então, por exemplo, o Endrick entrou, eles anunciaram a substituição do Endrick 5 minutos depois. Mas na hora que o Endrick entrou, tipo, o estádio inteiro comemorou 2 vezes. Quando apareceu no telão o nome dele e quando ele entrou de fato. E, mano, foi isso. Nada de demais, porradaria sincera, covardia, assim, total da PM. Eu sei que a gente, óbvio, brinca muito, fica porradaria argentina e tal, sem problema, tipo, eu não tenho problema com isso. Mas foi um negócio bizarro mesmo, assim, foi desesperador, mano. Foi desesperador de verdade. Não porque eu tava correndo perigo, mas porque ali, pra ter dado uma merda maior do que já deu, tava, mano, ficou muito próximo de verdade. Tipo, foi um negócio, faltou muito pouco mesmo pra rolar uma tragédia. O Eric Faria até falou na transmissão um negócio lá que, tipo, não, às vezes não era nem ali também na porradaria mesmo, a polícia batendo, mas é porque eles foram empurrando também a torcida e, tipo, não tinha saída do outro lado. E as pessoas estavam, tipo, meio que pulando no campo, mas podia ter acontecido, sei lá, tipo, alguém cair, sei lá, alguém ser esmagado. Foi isso mesmo, eles foram empurrando a torcida do Brasil pra trás pra tentar tirar os argentinos. E aí, mano, loucura, assim, mas, claro, né?
tudo isso acrescentou muito para a experiência do jogo. Deixou o clima, me deixou até com vontade de torcer. Tipo assim, eu tava no estádio, eu tava, caralho, eu vou comemorar muito. A briga, infelizmente, acrescentou muito pro jogo. Devo fazer. Mas, mano, foi isso. Foi bem da hora. Eu gravei bastante coisa da briga. Eu gravei bastante vídeo da torcida da Argentina cantando. Eu vi bastante gente no Twitter também enchendo o saco pra quem torceu pra Argentina. Eu também tirei uma foto com o cartaz do que miras bobo do Messi. Não me importo com a opinião de vocês. Tirei a foto. Tá certa, Júlia. Vai ficar da cada um. Ai, eu vou viajar pra ver o Messi ou o Emerson Royal? A minha opinião é muito simples. O dia que o Brasil tiver um time decente e identificado comigo, eu vou lá e faço minha média. Daqui 15 anos a gente viaja para ver o Hendrick, sei lá. Então. É exatamente isso. Daqui 15 anos tem Estevão, tem Hendrick, tem Vinícius. Aí beleza, aí um outro assunto. Agora, eu não poder ir lá apreciar o melhor jogador da história, porque a gente tem uma suposta identificação com a seleção brasileira, que não existe de fato, tá? Inclusive, se a porradaria fosse da torcida brasileira ontem, os jogadores teriam continuado batendo altinha no meio de campo. Eles não teriam saído do meio de campo. Então, gente... É o comentário do Felipe. É capaz dos jogadores brasileiros ajudarem a PM batendo nos torcedores brasileiros. Com certeza. Então, mano... Você viu? Jogaram pipoca no Neymar. O Neymar ficou revoltado com o presidente. Ai, por que botaram a gente pra jogar nessa merda aqui? Gente, o dia que eu tiver identificação com esses bostas, vocês podem me internar. Bota a camisa de força. Porque eu não vou torcer pra esse tipo de gente. Aí, quando eles se identificarem comigo, eu vou lá e me identifico de volta. Por enquanto, eu vou lá no estádio, curto o Messi em campo, comemoro quando o Hendrick entra. E a vida é assim até as coisas se estabilizarem. Eu vou falar só uma coisa pra gente encerrar também, a live já tá ficando longa, mas só uma parada. Eu vou falar muito sério aqui, foda-se se tem gente que discorda ou não. É um absurdo os jogadores do Brasil não terem feito nada ontem. É o mínimo que se espera de seres humanos. Não tô falando de jogadores de futebol, tô falando de seres humanos. É ver aqueles argentinos apanhando pra caralho da PM e o brasileiro não fazer, os jogadores do Brasil não fazerem nada. Era pra eles pararem tudo. A bater, né? Cara, exatamente. Detalhe, tá? Não, mas era pra, tipo assim, era pra eles pararem tudo e ir lá junto com os jogadores da Argentina e tipo assim, para com essa porra, para com isso aqui. Pelo amor de Deus, para. Porque então, só os jogadores da Argentina lá, o que a PM vai... Cara, a PM não tava nem aí. A PM... Vamos falar bem a verdade. Cara, tem vídeos de policiais falando isso, dos caras que coordenam essas porra. Os caras vão lá pra bater mesmo, de tipo assim, o cara fala, ó, vai ter Palmeiras e Corinthians, eu mando os policiais palmeirenses pra bater na torcida do Corinthians e os policiais corintianos pra bater na torcida do Palmeiras. Tem vídeo de policial falando isso. Não sou eu que tô falando, cara, tem vídeo de policial falando. Os brasileiros viram. Falaram assim, é Argentina, eu vou descer o cacete. Se os jogadores brasileiros intervissem e falassem assim, para com isso aqui, ia ter um motivo para os policiais brasileiros, tá pegando mal. Agora, eles estão descendo o cacete nos argentinos. É só jogador argentino que vai lá. E aí os brasileiros estão no meio campo, é um respaldo para os caras continuarem batendo, mano. Desculpa, é isso. É um absurdo que os jogadores brasileiros fizeram. E tipo assim, gente, não tava uma briga boba. Tava um negócio assim, porradaria de verdade. Tava um negócio chocante. Papo assim das pessoas que estavam ao redor, brasileiro, argentino. Gente, dava pra sentir assim o clima de tensão se instaurando. E tipo, caralho, isso aqui vai dar uma merda. Então, tipo, mano, uma desconexão assim absurda deles. Absurda. Deles não terem ido pedir pra parar. Mano, para. E tentar acalmar a situação também. Tá ligado? Quando a Argentina saiu pro vestiário, eles tinham que ter saído também. Conversasse com a Argentina no vestiário. Sim, que fosse. Total. Mano, falta muita coisa para os jogadores do Brasil se identificarem com a torcida brasileira, e isso afeta completamente na forma como as pessoas se relacionam. Não adianta você ficar xingando gente que vai torcer pelo Messi no estádio. Não adianta. Sabe por quê? Porque a seleção brasileira menospreza seu torcedor e o seu torcedor, por sua vez, acaba menosprezando a seleção brasileira. A seleção brasileira tem a obrigação de engajar o povo, não é o contrário, não é o povo que tem que engajar a seleção brasileira. A seleção brasileira, ela é um instrumento popular e social que tem que agir em prol
da população. Não o contrário. Não é o contrário. Não é o contrário. Então, quando isso acontece, nossa, quanto brasileiro lá torcendo pro Messi. Bom, talvez seja, porque a seleção brasileira é uma bosta. A seleção brasileira não quis jogar na pandemia. A seleção argentina não queria. Ontem teve briga, a seleção argentina foi defender os torcedores da Argentina. Acabou o jogo, os jogadores da Argentina foram comemorar com os torcedores. Ontem, cara, o Brasil saiu de campo. Quem deu entrevista foi o coitado do Veiga. Bizarro. O fudido do Veiga. Os caras não foram lá nem, tipo assim, desculpa, torcida, bateu uma palma. Não. Tipo, sai de campo, deixa esse idiota dar entrevista aí, esse bosta. Aí rolou toda essa confusão, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu não tenho identificação com a seleção brasileira, eu não me sinto na obrigação. Eu não tô falando que eu torço pra Argentina, não é isso. Eu só não me sinto na obrigação que vocês sentem de, eu sou brasileira. Até porque o brasileiro nem é assim. Cara, para de fingir. Você, corintiano, gosta mais do Corinthians. Você, palmeirense, gosta mais do Palmeiras. Você, São Paulino, gosta mais de São Paulo. Você, flamenguista, gosta mais do Flamengo. É uma relação diferente do que o argentino tem com o futebol. É diferente. É uma cultura diferente, uma cultura social diferente. Eles têm um impulso social lá por várias questões, Guerra das Maldivas, Maradona ser muito engajado com o povo. Eles têm questões que a gente não passou por. Isso tudo corrobora. O nosso apoio, ele não é orgânico. Sim. Até 2 anos atrás, a única música do Brasil no estádio era Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E agora todas as outras que tem são tão ridículas quanto. E a do Penta é o Brasilzão. Não. Velho, você cantar a frase único Penta é o Brasilzão e não ter vergonha, não se corroer de vergonha. É bizarro. Para, por favor, mano. Por favor. Para. Então, mano, assim, foram várias coisas que aconteceram, tá ligado? Que realmente tiram a vontade, assim, de torcer a favor, de acompanhar. Assim, entristece até, porque realmente é a maior seleção da história do futebol, né? Isso aí é inegável. Mas é uma coisa meio... Toda vez que a Argentina provoca e você fica respondendo, eu sou penta. Pra mim, um negócio meio... O Palmeiras não tem mundial, sabe? Tipo, você tá vendo o Palmeiras ganhar tudo e aí você fica, porque o Palmeiras não tem mundial. É aquela papagaiada, assim, de, somos penta. E o Brasil cada vez mais fracassado, cada vez mais na merda, né? Mas, assim... O próximo passo da CBF, gente, tem que ser decidir. O Ancelotti vai vir? Se ele não puder confirmar que ele vai vir, é o seguinte, então vai decidir. O Diniz vai ficar ou ele não vai ficar? Quem vai atrás de outro cara? Vai atrás de um Mourinho? Isso tem que ser definido. Se o Diniz vai ficar, então o Diniz tem que sair do Fluminense e ficar só na seleção. São coisas que tem que acontecer agora para as coisas caminharem para frente. E aí... São muitos tópicos que envolvem seleção brasileira, CBF, corrupção, alienação. Mas são E é isso que a gente tava falando. A gente falou muito sobre isso durante a live. Tipo, a gente falou, mano, bateu vários desses bagulho. Mas, mano, acho que é isso, velho. Acho que, porra, dá pra encerrar bem a live dessa forma. Gostei pra caralho, de verdade, mano. Vou até tentar divulgar bem essa live, porque baita live, mano. Eu queria que mais gente visse isso, mano. Mais gente visse tudo isso que a gente falou aqui do começo ao fim. Mas é isso, alguém tem alguma consideração final, alguma parada assim, ou já podemos encerrar? Graças a Deus acabou a data FIFA e vamos falar de Palmeiras. Falar de Palmeiras Agora, que joga no domingo. Só um detalhe, só para deixar o gancho para semana que vem, para amanhã no caso, né? Na hora que eu olhei lá, vi que apitou o jogo, o final, 11h30, aí eu falei assim, agora o próximo jogo é do Palmeiras. Me deu frio na barriga e um desespero tão grande, porque a gente estava numa vibe tão forte, estava sabendo tudo o que estava acontecendo e agora a gente vem pro nada, mas amanhã a gente fala sobre isso. É isso. E vamos ver então se a gente consegue fazer a live dos conselhos Vou tentar organizar já o material para vocês assistirem todos os vídeos amanhã já, em live. Fechou. Não sei se eu poderei comparecer. Acho que sim, acho que eu consigo comparecer pra gente ver junto. Você acha que você consegue colar hoje numa live dos conselhos? Hoje à noite? Então, eu vou estar trabalhando. Não sei. Eu acho que não. Tranquilo. Mas tranquilo. eu te confirmo.
A gente se fala. A gente Mas a se fala. gente divulga e vê quando vai ser. É isso, exatamente. Exatamente. Confirmo. Valeu então, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Até a próxima live. Tchau, tchau.